E aí, tudo bacana? Meu nome é Felipe, eu sou do perfil HQs e Mais lá do Instagram, onde eu e meu filho Eric, nós fazemos análises das nossas leituras de quadrinhos e livros de um modo geral. E eu estou aqui hoje para participar do Papum, do querido Kim, do Review Express, onde ele me passou 5 perguntinhas para falar sobre esse nosso gostoso mundo de ler gibis. Vamos lá, vamos ver qual é a primeira pergunta. Boa, meu brother! Cara, que bom ter você aqui no Review Express, no Papum. Valeu demais por aceitar esse convite. Cara, se vocês não conhecem o perfil HQs e Mais, sigam lá no Instagram. Vou deixar o link aí embaixo na descrição. Legal demais o que o Felipe tem produzido lá no perfil dele do Instagram. Filipão, pra gente começar aqui esse papo, cita aí pra gente um quadrinho que tem um valor sentimental muito grande pra você. Os gibis que eu tenho da minha coleção, que são sentimentais, eu tenho 3, eu posso separar 3. Claro que todos que a gente compra, todos que a gente coleciona, ganha, enfim, são importantes, né? Porque eu sou capaz até de, às vezes, lembrar em que banca e em que situação eu comprei aquele gibi, com quem que eu estava, enfim. Mas eu guardo 3 na memória. E o primeiro tem uma pequena historinha. Era 1989, o filme Batman estava estreando nos cinemas, o Batman de Michael Keaton, do Tim Burton, e eu saí do cinema maravilhado. Era uma época que a gente não tinha quadrinho, não tinha filmes de heróis assim, tantos como a gente tem, e Batman eu não tinha visto muita coisa a respeito do Batman. Quando eu saí da tela de cinema, quando eu saí do cinema, melhor dizendo, eu fui direto para a banca de jornal. Era a banca do Norte Shopping. É um shopping aqui perto de casa, que até o Rodrigo do Pelas Barbas de Odin, aliás, é um bom nome para você fazer um papum também, ele é frequentador assíduo de lá, e eu corri para essa banca para comprar isso aqui, ó, Batman, a adaptação oficial do filme. Um garoto de 13 anos, acabei de ver o filme e comecei a partir para a banca e eu vi essa adaptação. Genial, genial. E aí, o que estava junto lá, né? A Dona Abril não é boba nem nada. Aproveitou o hype, aproveitou a onda e também lançou isso aqui, ó. Esse aqui é o meu gibi número 2, digamos assim, dos meus gibis favoritos. As Várias Faces de Batman. Era um compiladinho, formatinho, aqui com a primeira aparição do Batman, primeira aparição do Robin, primeira aparição do Coringa, histórias icônicas. Isso aqui, eu devorei esses dois, eu cheguei em casa, devorei isso aqui de uma maneira, eu devo ter lido umas 5, 6 vezes cada um. Só que eles não estão no meu topo, porque tanto esse quanto esse, eles não são os originais. A gente sabe, né, que quem é colecionador, às vezes a gente tem épocas de vacas magras, a gente precisa se desfazer dos gibis. E eu me desfiz dos primeiros gibis que eu comprei. Eles não são, isso aqui depois eu comprei, né, óbvio, em outros locais, mas eles não são os primeiros. Porque o primeirão mesmo que eu tenho até hoje, com 35 anos de idade, esse aqui, ó. Super Aventuras Marvel 88, de outubro de 89. Foi logo depois que eu comprei esses quadrinhos do filme. Esse aqui tá comigo, esse aqui é o original, desde 1989 comigo, vai fazer 35 anos. Demolidor, eu tinha aprendido a gostar do Demolidor naquela época. Um amigo meu da 8ª série me emprestou um compilado, aquele compilado das melhores histórias de Frank Miller. E eu, quando cheguei na banca, vi um quadrinho do Demolidor, Mary Tifoid, com John Romita Jr. desenhando. Cara, isso aqui pra mim tem um valor sentimental muito grande. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá guardadinho, direitinho, estado de banca, como a gente fala. E esse aqui é o gibi número 1 da minha coleção, como se fosse a moedinha número 1 da coleção do Tio Patinhas. Super Aventuras Marvel 88 é o meu gibi. Cara, que legal você ter essas edições antigas guardadas aí. Mostra realmente que tem um valor sentimental muito grande. Bacana demais. Eu lembro dessas Super Aventuras Marvel também. Eu tinha algumas. Cara, vamos lá. Pra gente seguir no nosso papo. Sabe aquele quadrinista que você acha que seria sensacional parar pra trocar uma ideia com ele, sentar, tomar um café e discutir coisas da vida? Quem é esse cara pra você? Eu apresentei aqui na revista. John Romita Jr. é um cara que, pelo que a gente acompanha nos perfis dele, ele é um cara bem expansivo, bem falante, assim. E eu acho que ele tem uma experiência não só de desenhar, mas de fazer uma narrativa com os heróis. Eu comecei a ler quadrinhos com os heróis, né, como a maioria, então eu me apaixonei pelo estilo dele. E eu confesso que eu não consigo ver outros heróis sem que seja no traço do Romitinha, como a gente chama, né? Demolidor, por exemplo, para mim sempre o melhor foi dele. O Justiceiro,
Homem-Aranha, X-Men também, tudo no traço do Romitinha, fica muito bom. Eu gostaria muito de bater um papo com ele, conversar sobre a infância dele, né? Porque recentemente, eu acho que foi no Fora do Plástico, tem uma entrevista que ele fala que o herói favorito dele é o Demolidor, porque quando ele era criança e estava chegando na mesa de desenho ali do pai dele, o John Romita Sr., ele estava desenhando o Demolidor, o pai estava desenhando o Demolidor. Então eu achei isso muito tocante aí da parte dele, o pai dele tinha falecido há poucos dias. Então eu acho que é um cara muito bom de conversar. Esse é um dos quadrinistas que eu gostaria de conversar, porque o segundo é esse aqui, ó, o Fabien Tumé. Fabien Tumé, ele é francês, mas ele viveu durante muitos anos aqui no Brasil e fala um português perfeito, com sotaque, mas fala um português perfeito, e ele tem uma forma de contar histórias que eu gosto muito. Ele tem o traço, ele tem, não só esse aqui, né? Esse aqui é o lançamento mais recente dele, Inesquecíveis, mas ele tem também Odisseia de Hakim, Não Era Você Que Eu Esperava, Na Luta e várias outras obras, e ele sempre fala com esse traço aqui mais arredondadinho, né, como eu costumo dizer, mas ele fala das questões humanas de uma forma muito, muito divertida e muito sentimental. Eu acho que é um cara que seria bom sentar, tomar um café, conversar e perceber ali como é que é a forma dele de chegar até essas histórias, como é que ele consegue extrair o melhor das pessoas, porque os quadrinhos dele são muito baseados nisso, em conversas. Pô, velho, que interessante, o Romitinha. Realmente, deve ser legal. Esse cara deve ter muita história, né? O que ele já viveu na indústria dos quadrinhos deve render vários papos sensacionais. E o Tomé, cara, eu sou suspeito pra falar dele. Eu sou muito fã do francês. Eu já troquei uma micro ideia com ele no Instagram, mandei mensagem uma vez lá e ele respondeu e tal. Depois eu comentei, ele comentou de volta. Parece realmente ser gente fina demais. E ele também é um cara que também demonstra conhecer muitas coisas, tem um conhecimento vasto de culturas diferentes e realmente deve ser muito bacana trocar uma ideia com o Tomé. Felipe, pergunta 3 aqui. Um quadrinho brazuca, nacional, que você acha que seria legal para apresentar para um gringo? Conta aí. Não é nem só o gibi nacional, mas um artista nacional. Lógico que aqui no Brasil, para a gente falar sobre quadrinhos, a iniciação da leitura ela fica muito a cargo de Maurício de Souza, óbvio, e os personagens da Turma da Mônica, Ziraldo também, né, que nos deixou há pouco tempo. Se bem que Ziraldo eu comecei a gostar primeiro dele, da sua fase desenhando para o Pasquim, aqueles desenhos mais politizados, mais adultos, né? E depois que eu comecei a ler também as coisas do Menino Maluquinho, mas são os dois artistas nacionais que ficam muito em evidência. Mas tem uma pessoa, um cara, que também já partiu, mas que eu acho que ele merecia um pouquinho mais dos holofotes da gibisfera, vamos chamar assim. Esse cara chamava-se Daniel Azulay. Daniel Azulay, se você não conhece, ele era um quadrinista brasileiro. Quando você depois terminar de ver esse vídeo, joga aí no YouTube, Daniel Azulay. Ele era desenhista, ele era um showman, vamos dizer assim. Ele tinha os personagens dele nacionais, Professor Pirajá, Ritinha, eu até anotei aqui, Gilda, Pita, eram vários personagens e ele criava histórias. Isso aqui era um caderno de atividades que isso aqui eu tive quando eu era criança. Isso aqui foi um dos primeiros presentes que meu pai me deu. Lógico, isso aqui também não é o original, né? O original se perdeu aí com o tempo, mas o Daniel Azulay, ele era dono de um traço. Ó. Histórias infantis, né? Isso aqui era um caderno de atividades dele. E apresentava muita coisa com a cultura nacional, personagens nacionais. Mas por que eu gostava tanto dele? Ele tinha um programa, por isso que eu falei, se você jogar no YouTube você vai ver, ele tinha um programa de tarde. E eu chegava da escola, eu ligava direto nesse programa de tarde. Antes de Xuxa, antes de Mara Maravilha, antes de Angélica, tinha um programa do Daniel Azulay que ele ensinava as crianças a desenhar. Ele, por exemplo, vou desenhar um cachorro. Hoje ele ia dizer que ia desenhar um cachorro. Ele mostrava como que a gente começava a desenhar o cachorro. Não era fazendo a silhueta, não. Você desenhava os detalhes primeiro e depois você ia completando. E tinha o pincel mágico, que era se você ver os vídeos, você vai perceber. Nada mais era que um chroma key, né, que ele pintava ali, mas surgiam desenhos abaixo. Enfim, Daniel Azulay foi um cara muito importante na minha formação como leitor de quadrinhos, o leitor em geral e também como um apreciador de desenhos.
Daniel Azoulay, eu acho que é um cara que merece um resgate aí nacional muito grande. Esse é o das antigas. Esse aqui foi muito importante para mim. E tem um segundo também que eu acho que merece um holofote maior, que é esse cara aqui, ó, que tá chegando agora nesse compiladão aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó, Leão Negro? Ele foi desenhado, ele foi escrito pela Cíntia Carvalho, mas ele foi desenhado pelo Ofeliano de Almeida. Leão Negro, o Ofeliano de Almeida, né, eu acho que é um quadrinista também que merece muito reconhecimento. Ele ainda está ativo, 70 anos que ele está fazendo esse ano, 50 anos de carreira. E esse personagem, que era o Leão Negro, esse personagem ele era publicado nos quadrinhos diários do Globo. Ele tem uma pegada de RPG, fantasia medieval, Game of Thrones, House of Dragon. O Leão Negro era um mercenário e ele vivia aventuras, ele usava sua espada para quem pagasse melhor. E ele era, você pode dizer o que for, canalha, escroque, mercenário, anti-herói, mas ele tinha um senso de justiça que vale a pena a leitura. E Ofeliano de Almeida é um gibi também. Ofeliano é um escritor, é um desenhista, e Leão Negro é um gibi que eu apresentaria para um gringo, porque isso aqui é ótimo. Caraca, velho, que resposta surpreendente. O Daniel Azoulay, putz, esse foi um... Se a palavra genial tá sendo usado tanto de forma leviana, no caso dele não é, né? Esse cara, ele tinha um molho a mais ali. Realmente, o Azoulay é uma excelente pedida para apresentar para gringo. Já o Leão Negro, cara, eu não conhecia essa HQ e eu achei bem interessante a propaganda que você fez dela aí. Você pode ter certeza que eu vou correr atrás. Cara, o Frank Miller, ele tem alguns dos quadrinhos mais sensacionais já publicados, né? Principalmente no quesito de super-heróis e tal. E eu queria saber qual é sua obra favorita do Miller. Eu confesso que eu não li muito do Frank Miller fora do universo de gibis. Eu li muita coisa dele, da Marvel e da DC. E o meu favorito do Frank Miller, eu vou ler aqui um trechinho, não vou mostrar agora não, mas eu vou ler um trechinho que eu acho que vocês vão matar a charada. Um dos quadrinhos dele que me pegou de jeito, ele diz assim, ó, o personagem principal fala assim, ó, vou abaixar aqui para ninguém ver. Há 7 tipos de defesa nesta posição. 3 delas desarmam com o mínimo contato. Outras 3 matam. A restante aleija. Sabe o que eu tô falando, né? Batman, Cavaleiro das Trevas. Eu não precisava nem fazer tanto mistério, porque eu tô com a camisa do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Mas isso aqui, para mim, quando eu comecei a ler quadrinhos também, né, comecei a ler Marvel e DC, e tinha o tal do quadrinho do Batman que era mais para adultos, que eu tinha visto na casa de um amigo meu, eu tinha 10, 11 anos, alguma coisa assim, e o irmão mais velho dele lia Batman, Cavaleiro das Trevas, mas tinha aquele negócio assim, ó, isso aqui é para adulto, isso aqui não pode ler não. E isso aqui é uma leitura que muda a tua cabeça, expande o teu universo de leituras de quadrinhos. E eu gosto tanto disso aqui, porque volta e meia eu leio, e eu não tenho, não só essa daqui não, mas eu tenho a coleção, eu tenho também o encadernado, esse aqui foi meu primeiro encadernado, quando a Editora Abril lançou, e mais recentemente esse compiladão aqui que junta o volume 1 e o volume 2, que é meio dispensável, mas Batman, Cavaleiro das Trevas, para mim, é o gibi definitivo do Frank Miller e, como eu disse, uma vez por ano, pelo menos eu folheio ou leio, porque aí tem muita coisa boa, porque ele transformou e pegou o personagem Batman, que já estava sendo reformulado ali por outros escritores na época, mas ele pegou e elevou para um patamar que está até hoje lá, né? O Batman está até hoje lá. Sensacional, Cavaleiro das Trevas é um clássico absoluto e realmente é desses quadrinhos que merecem sim ser lidos e relidos, porque tem muito a se aprender ao ler esse material. Bom demais. Cara, pra gente fechar o nosso papo, a última pergunta, colecionar gibis é? Eu vou ampliar um pouquinho aí, não só como colecionar gibis, mas colecionar. O que quer que você colecione é uma atividade boa. Isso deve ser incentivado. Se você coleciona, por exemplo, bonecos, se você coleciona... Eu tenho um amigo que coleciona bolacha de chope. Se você coleciona alguma coisa, você mantém o seu cérebro ativo e você mantém uma atividade, onde quer que você vá, você vai estar sempre
prestando atenção, e você vai ter boas histórias para contar daquela sua coleção. Óbvio, se aquela tua coleção não for um negócio que te deixe biruta, né? Te deixe fissurado. Mas aí voltando, colecionar gibis, eu acho que é uma tarefa muito boa. Não só colecionar gibis, mas colecionar leituras, colecionar o hábito de leituras, né? A gente vê tão pouco hoje em dia pessoas lendo, né? Eu e meu filho, a gente tem esse hábito quando a gente pega um ônibus, um transporte público, um metrô, cada um tem seu gibizinho ali na mochila, o seu livro, a gente abre, começa a ler e a gente vê que somos os únicos lendo num universo de pessoas só rolando telinha para cima. É legal, é divertido? É, mas se a gente ficar só nisso, é muito ruim. Colecionar gibis é uma tarefa que te traz um prazer muito grande e abre, como eu falei, abre um universo de experiências para você. Porque quando a gente começa a colecionar, principalmente gibis, nessa fase, né, de heróis, quando a gente está assim, 12, 13 anos, a gente cai de paraquedas naquele universo, né? Por exemplo, eu mostrei aqui Super Aventuras Marvel 88. Eu caí de paraquedas, comecei a ler. Você gosta, aí começa a ler no mês seguinte, porque as histórias, óbvio, não param ali, né? Mas você também vê que aquela história, ela já aconteceu. E aí você começa a pesquisar, começa a correr atrás das edições antigas, e isso é muito bom. Eu particularmente gosto de completar as coleções antigas que eu tenho, e estou colecionando até hoje, algumas ainda não completei. Mas é isso, ler gibis, colecionar gibis é um prazer. E se você é pai ou mãe, teu filho começou a ler quadrinhos, começou a ler gibi, não fica dizendo que isso é coisa de criança, nada disso não. Ele vai evoluir naturalmente, ele vai passar por diferentes gostos de leitura, diferentes fases de leitura, e daqui a pouco você vai ver, ele vai estar dando uma aula aí de leituras, e ele vai ter sempre boas histórias para contar. Eu acho que isso que é importante. Quando a gente lê, a gente tem sempre boas histórias para contar. Tem um personagem da Macanudo, do Liniers, que é um argentino, ele tem uma personagem que é Riqueta, e ela tem um gatinho, Feline, e eu sempre gosto dessa cena, quando ela chega de frente para a biblioteca dela, e ela fala assim, qual universo que hoje eu vou abrir? Porque cada leitura, cada gibi é um universo diferente que você vai abrir. E é isso. Ó, foi um prazer participar aqui desse papum, espero que vocês tenham gostado, espero vocês também lá no meu canal no Instagram, @hcasei+, deve estar aí no descritivo, e também no YouTube. Eu gostaria de ter uma frequência maior como Kim, mas o tempo me impede às vezes de fazer vídeos aqui sobre as minhas leituras, tá? E é isso, foi um prazer, adorei participar. Kim, o Review Express serviu muito de base, eu vou falar agora, serviu muito de base quando eu comecei a falar das minhas leituras no Instagram. Você com aquelas suas caras e bocas, né? Que se fazia, um quadrinho tava legal, quadrinho não sei o quê, quadrinho mais ou menos. Isso aí eu me divirto muito e me serviu de inspiração para fazer minhas análises. É isso, pessoal. Espero vocês lá no meu canal e até o próximo papum. Um abraço. Tchau.